E começamos mais um Senta que lá vem história. Eu sei que você já estava com saudades de nos ouvir, de nos ver, seja no canal, no YouTube. Aliás, falando nisso, pois é, não se esqueça, hein? Você já está inscrito aqui? Você já está no canal Carla Ribeiro? Ou você está acompanhando no Instagram também? A Carla Ribeiro? Não, se você não está em nenhum desses canais, você está perdendo tempo, você não está por dentro de tudo que está rolando. Como, por exemplo, o retorno do nosso Senta que lá vem história. O Senta que lá vem história que vem com tudo. E hoje nós já estamos aqui com a nossa convidada super especial. Fiz o convite para ela, já conversamos faz algum tempo e, aleluia, agora deu certo. Então, seja bem-vinda. Eu falo com ela, a Catarina Tibes. Boa tarde, Catarina. Boa tarde. Bom dia. Boa noite. Ai, a gente combinou, gente. Nós combinamos que não vamos falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas é mais forte. Foi é mais forte. Mas tudo bem, Catarina. Tudo certo. Quem está em casa, quem está acompanhando no carro, no trabalho, entende. Então, essa é a Catarina Tibes. Bem-vinda, Catarina. Obrigada por ter aceito, por ter vir aqui no nosso Senta que lá vem história. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha história com vocês. Legal, gente. A Catarina, ela tem uma história muito interessante e ela que vai nos contar a respeito dessa história. A Catarina é nutricionista. Deixa eu ver aqui mais. Calma aí, olha. Nutricionista. E ela diz que emagrecer é um ato de autocuidado e não de restrições alimentares e ajuda a emagrecer de forma leve e consciente. E ela tem muitas coisas legais. Você não segue ainda, Catarina? Vai ali no Instagram dela, catarinatibes.nutri. Então, Catarina, como é que começou a tua história com a nutrição? Fala um pouquinho pra gente. A minha história, ela está totalmente relacionada com a nutrição. É muito interessante porque, na verdade, faz parte da minha vida. Eu era obesa quando eu tinha 13 anos de idade e foi quando eu comecei a me aprofundar mais sobre a nutrição. Comecei a pesquisar dietas, a ler a respeito de ter uma alimentação mais saudável e fui me interessando cada vez mais, fui emagrecendo, fui conseguindo mudar os meus hábitos alimentares. E foi por isso que eu sempre tive uma conexão muito forte com a nutrição em si, porque ela fez parte da minha vida desde quando eu era criança. Tu lembra, né? Eu lembro, gente. Eu conheci a Catarina, eu fui professora da Catarina, faz tempo, não vamos falar nisso, né? Mas assim, faz um tempo, eu também comecei cedinho, não sei quem foi o louco que me contratou, né? Eu sei, mas não vou falar, né? Então, mas desde cedo, e eu conheci a Catarina, era muito diferente. Então, realmente, Catarina, tu lembras a tua relação idade e peso, assim, hoje? Tu lembras? Eu tinha 13 anos, foi quando eu atingi o meu máximo, assim, eu cheguei a pesar 98 quilos. Foi o meu maior peso durante a minha vida. E foi quando eu resolvi mudar e buscar ajuda e realmente começar esse processo de emagrecimento de uma forma mais consciente. Só que quando eu comecei a fazer isso, eu fui para o outro extremo também de não aceitar que eu já estava magro o suficiente. Então teve todo um acompanhamento de profissionais depois que fez com que eu encontrasse meu equilíbrio, mas é uma trajetória. Né? Estamos falando de anos, né? E essa tua trajetória, nessa questão tua alimentar, na questão da tua alimentação, eu lembro inclusive desse teu período do exagero, do excesso de cuidado, assim, porque tu fosse do tudo ao nada, assim, muito rápido também, né, Catarina? Exatamente, imagina, eu cheguei a emagrecer 36 quilos e eu não consegui entender que aquilo já era suficiente. Então eu também fui para a parte
do extremo de começar a tomar laxante, tive bulimia, eu comia e vomitava sempre, a minha família descobriu. Então, eu vivi o outro lado, que foi o excesso. E hoje, nos meus atendimentos, é isso que eu converso bastante, que é realmente tentar levar esse equilíbrio para a vida da pessoa, porque todo mundo precisa se permitir a ter uma alimentação saudável, mas também ter a parte da vida social, realmente encontrar o que faz sentido para a pessoa, porque só a pessoa é capaz de encontrar o equilíbrio. Realmente, gente. Essa questão do equilíbrio, entender, né, o que faz bem, o que não faz, e principalmente porque foi na adolescência também, né? Então, a adolescência é um período que a pessoa não sabe nem para onde vai muito. Então, é um excesso, aquela carga de hormônios que deve ter influenciado, acredito. Exatamente. E outro ponto bem importante que influenciou muito foi a comparação. Então, tu quer se sentir pertencente a grupos, tu quer se sentir amada, tu quer ser igual a outra pessoa. E é um período de formação onde tu não tem a tua identidade definida. Então, esse processo de aceitação vem muito relacionado com a parte do corpo mesmo, da nossa imagem. Só que quando tu é adolescente, tu tem bastante dificuldade em entender isso. Hoje, com uma maturidade, eu consigo, e bastante terapia também, consigo entender que faz parte, cada ser humano é único, independente da parte física, né? E a minha pergunta agora é em relação assim a esse período. Quanto tempo durou esse teu processo? Então, assim, desde que, ok, a Catarina, ela estava com sobrepeso, ela entendeu, ela queria mudar, e depois ela passou por um processo excessivo, de emagrecimento excessivo, e Até conseguires, assim, esse equilíbrio, quanto tempo deu tudo isso? Foram anos. Eu vou fazer 27 semana que vem, dia 27 de junho. E eu acredito que cada fase, ela vem para ensinar alguma coisa, né? Então, eu acredito que na parte da nutrição em si, esse equilíbrio foi quando eu realmente consegui me aprofundar na nutrição, que foi fazendo a faculdade. Então, quanto mais a gente estuda e tem acesso a conhecimento, mais tu vai realmente desvendando os mistérios e vendo que a alimentação, ela é simples. Então, quanto mais eu fui estudando, eu fui entendendo que tá tudo bem se alimentar de uma forma leve, fazer escolhas conscientes, comer arroz, feijão, salada, fruta, sem os extremos. Então, o acesso ao conhecimento, ele me ajudou bastante. E a escolha pelo curso de nutrição, ele veio, logicamente, em virtude dessa situação pela qual tu passaste, que foi esse problema alimentar. Com certeza. Que muitos jovens acabam tendo também, né? Essa questão, essa problemática. É um distúrbio alimentar, uma doença que precisa ser tratada, precisa de acompanhamento, precisa ter uma rede de apoio de profissionais. É uma doença que precisa ser tratada como qualquer outra. E quais foram os profissionais, por exemplo, no teu caso, que foram essenciais, Catarina? Eu tive uma rede bem boa de profissionais, tive acompanhamento com endocrinologista, inclusive encontrei ela sábado e agradeci bastante pelo trabalho dela. Tive acompanhamento com terapeuta, tive acompanhamento com nutricionista. Então foram vários profissionais que me auxiliaram nessa trajetória. Inclusive teve nutricionistas que me acompanharam, teve uma nutri especial de Cocal, que ela fez meu acompanhamento e hoje ela é minha colega de trabalho e eu sou bem grata a ela por tudo que ela me ajudou. E hoje, depois de formada, tu atende pacientes que tiveram teu problema, teu distúrbio? Sim, com certeza. Eu atendo e acredito que isso é uma forma de conexão com quem eu atendo. Porque a pessoa se sente muito confortável em vir compartilhar comigo tudo aquilo que está passando e também realmente vem porque busca ter uma alimentação mais equilibrada. Na semana passada mesmo eu atendi uma pessoa que também passou por toda essa trajetória de excesso de peso, depois de muita restrição alimentar,
e veio se consultar porque realmente queria ter boas escolhas alimentares, mas ter uma alimentação mais leve, aprender a comer de uma forma mais consciente. Então, é o que eu aplico no meu dia a dia, sabe? Eu vivo a nutrição em si, porque eu mudei o meu estilo de vida completamente, e hoje eu uso isso, esse propósito, para realmente auxiliar as outras pessoas. E agora, né, falando, eu fiquei imaginando aqui, para as pessoas terem consciência ou cozinharem, se alimentarem de um modo adequado, como que a gente pode começar a ter hábitos alimentares mais saudáveis, Catarina? O primeiro passo, com certeza, é ter uma organização na alimentação. Então, se você tira um tempo para ir ao mercado, ir à feira, olhar para isso com carinho, você vai ter acesso a alimentos durante a semana e vai ser mais assertivos nas escolhas. E também, realmente, tentar se conectar mais com a cozinha, porque hoje o que acontece muitas vezes é que todo mundo está vivendo numa rotina muito louca, muito agitada, que muitas vezes não consegue parar para se conectar, para cozinhar, ou deixa para depois, e vai perdendo os hábitos, os bons hábitos, que é realmente se alimentar, cozinhar, preparar, servir. Foi até um dos objetivos de eu ter escrito o livro de receitas, porque isso faz parte também, né, do processo de mudança de hábito, se conectar mais com a cozinha mesmo. E como é que eu me conecto? Eu, por exemplo, eu gosto eu não gosto de cozinhar. Não gosto. Não, eu não gosto de ser obrigada a cozinhar. Eu gosto de cozinhar algumas coisas. Por prazer. Assim, uma vez na semana. Uhum. Eu sou o tipo de pessoa que consegue queimar tapioca. Então, e tá tudo bem, né? Crostini de tapioca. Foi uma receita que eu consegui fazer essa façanha. E tá tudo bem. Tá tudo certo, ficou delícia. Como que a gente consegue inserir essa rotina, esse hábito de cozinhar o próprio alimento? Organização. A gente tem uma agenda e é importante colocar na agenda que vai se dedicar naquele momento para fazer o que precisa ser feito. Então, tudo é uma questão de organização e também realmente priorizar isso, porque muitas vezes a gente acaba deixando de lado, só que é um ponto bem importante também para a questão do autocuidado, de olhar para si, de relembrar esse amor próprio, porque você vai estar fazendo escolhas conscientes para você mesmo. Então é muito importante parar e realmente fazer isso. Colocar na agenda, gente. Olha Eu só. tenho na agenda. Tu faz isso? Eu tenho na minha agenda. Eu acredito que é uma responsabilidade que eu tenho de, antes de cuidar do outro, eu preciso estar me sentindo bem. Então, eu priorizo um tempo para mim, para fazer atividade física. Tu também faz, né? Sim. E a gente se encontra às vezes. Aham. E para fazer atividade física, para ter o meu momento com Deus, para fazer a minha refeição com calma, para eu realmente estar me sentindo bem para cuidar de outra pessoa, porque não faz sentido eu ir cuidar de outra pessoa não estando bem. Isso é verdade. Então, nós devemos realmente ter esse cuidado, cuidar da gente. É aquela história do avião. A gente está no avião, nós temos de colocar quem? As máscaras, né? Todo aquele cuidado. Exato. Ok, você coloca a máscara primeiro em você e depois você coloca no outro. Depois você ajuda o outro, porque se nós não estivermos bem, Exatamente. não vamos poder contribuir com as outras pessoas. Então, isso realmente é importante. E agora, dessa tua história de relação com a nutrição, da relação do sobrepeso, é um distúrbio alimentar. Isso, é um distúrbio alimentar. Como que, agora, quem está ouvindo ou assistindo neste momento, qual o conselho primeiro? Talvez alguém da família, a pessoa conheça alguém, tem algum amigo que esteja passando por isso. E às vezes a gente percebe, parece que a pessoa, eu não sei, mas às vezes aparece alguém assim, eu acho, será que a pessoa está passando por isso? De repente estava assim, do nada começou, ou perde muito peso, ou geralmente é assim, não?
a pessoa começa a perder e a gente não sabe, será que, qual é o limite disso, hein, Catarina? Existe, dá para a gente saber, dá para identificar qual é o limite da pessoa, quando a gente percebe, de repente, está com uma anorexia, está com bulimia, algo do tipo, qual é o limite? O limite é quando começa a acontecer alguns comportamentos que fogem do habitual. Então, todo comportamento é um alarme. Vomitar é um alarme, a prática de atividade física excessiva também é um alarme. Então, é importante observar isso. Tudo que é em excesso é algo que precisa ser olhado, porque o excesso não é o natural. Essa questão até o excesso da atividade física também, né? Sim, a gente percebe que tem, tem. quem emagreceu, de repente já começa a ficar muito viciado, né? Agora eu vou... É uma forma de compensação que às vezes não faz muito sentido. Tem pessoas que acabam tendo uma alimentação tão regrada que quando saem e se permitem comer alguma coisa, querem compensar na atividade física. Só que isso também não é saudável, porque não precisa ter a cobrança não precisa vir dessa forma. Você pode fazer uma atividade física para equilibrar aquela escolha que você fez, mas não precisa ser em excesso, tudo precisa ser de forma consciente. Então eu estou dentro, então, porque eu como bem, não quero, assim, não quero, eu preciso ter acompanhamento de nutricionista, isso sim, que agora comecei a correr, né, eu digo assim, que eu comecei para não ter que me estressar muito, claro, entendeu? Mas uma terapia. Melhores alternativas. É uma terapia, gente. Correr é muito legal, mas eu sou daqueles, nunca fui atleta, não que eu vá ser, mas para a gente ter até como um hobby, uma terapia, é muito bom. Saúde mental é excelente, produtividade, clareza, a corrida é maravilhosa. Viu? A dica da Nutri, ela que está falando. Então, estou dizendo, eu confirmo aí que é muito legal mesmo. E agora, Catarina, vamos lá. Tem uma pergunta importante. Avistados esses sinais, como que a gente faz? Eu tenho um amigo, de repente você tem um amigo, tem um primo, alguém, eu vejo que está passando por isso, eu falo para a pessoa, chegou, não está exagerando? Como é que eu faço? Tem uma abordagem? Eu sei que tu não és a psicóloga, eu sei, não és a terapeuta, mas como nutricionista e também como uma pessoa que passou por isso, qual seria um conselho? O conselho seria falar com a família. Eu acredito que é importante indicar um profissional ou conversar a respeito disso, porque cada pessoa precisa também estar dando a liberdade para conversar sobre aquilo. Se a pessoa não quer ajuda, não adianta. Mas a partir do momento que a pessoa dá abertura, dá para dar uma sugestão sobre procurar um profissional. Isso é sempre bem assertivo. Ótimo. Isso é importante nós falarmos também a respeito desse assunto, porque nós estamos numa sociedade que cobra muito os padrões, e esses padrões que nós nem sabemos, né? Que padrão de quem? É sempre essa, né? Padrão de quem? Da parte de quem é esse padrão? Quem que colocou esse padrão? Exato. Então, mesmo com tantas campanhas, com tantas questões relacionadas a seja você, se goste, não é bem o que acontece. Então, a gente ainda percebe que existe ainda um distúrbio, digamos, esse distúrbio ainda é bem comum na nossa sociedade. As pessoas ainda ficam olhando muito hoje, não digo nem a capa de revista, antes era uma capa de revista, hoje vai no Instagram, vai nas redes sociais, fica se comparando, esse aqui só passeia, nossa, que foto assim, tá de biquíni, nem lembra, acaba esquecendo que existem os filtros e tudo mais. Exatamente. Isso é um ponto bem importante, porque a pessoa, ela primeiro precisa se amar para depois abrir espaço para ela melhorar, porque senão não faz sentido começar um processo de mudança. Se você não está se amando, você nunca vai conseguir ser igual ao outro. Você precisa extrair o seu melhor. Isso é um ponto bem importante que precisa ser trabalhado. E o Instagram, ele vem com vários gatilhos de pessoas que postam a vida perfeita, o corpo perfeito, só que isso não existe. Não existe corpo perfeito, não existe pessoa perfeita, não existe vida perfeita.
Tudo tem que ser muito bem analisado e também é importante observar quem você está seguindo para diminuir esses gatilhos. Até li essa semana uma reportagem da USP que estava falando sobre essa moda dos anos 2000 que está vindo com tudo de novo, e ela é voltada totalmente para a imagem de magreza, que é aquela parte de usar as calças baixas. Então, como a gente precisa ter cuidado com isso, de estar tentando aderir a algo que não faça sentido. Uhum. Para quem, né? Por quê? Para quem e por quê? Ai, não sabia que estava essa moda. Gente, eu estava me lembrando desses dias e pensando, meu Deus, como eu era brega. Assim, porque eu achava, ele tá voltando. Meu Deus, a moda é muito louca. Sim, voltou, tá voltando com tudo e é algo que está sendo bastante falado sobre Barbie, enfim, só que... Ah, é verdade. Questão Dona Barbie, as Exato. suas amigas. Olha só, gente, tá vendo? Isso tudo é muito bonito, só que tem que sempre tentar analisar o que tem por trás disso e se realmente vai estar fazendo bem aderir, porque cada pessoa é uma pessoa e não dá para medir aquilo que você é comparando com outra pessoa. Ah, Gente, eu tô um nojo com esses meus efeitos. entendeu? Olha, um negócio, pronto. Mas nós estamos então conversando com a Catarina Tibes, ela que é nutricionista, você que nem está ao vivo, eu sei que não está ao vivo, gente, mas assim, vai ali. Você já parou para pensar nesse tema, nessa temática, que é tão importante, que nós precisamos refletir a respeito da nutrição, da nossa alimentação, da nossa vida no dia a dia, como nós estamos agindo, reagindo, como nós estamos vivendo a nossa alimentação? Isso é muito, muito, muito importante, de verdade. Então, aqui a Catarina, siga ali a Catarina, aproveite aqui, ó, catarinatibes.nutri, não se esqueça. E tem mais, porque agora a Catarina resolveu colocar na história dela, ou melhor, resolveu colocar a história dela neste livro aqui, Receitas da Catarina, e ela vai complementar o título. Feito com ingredientes locais de Uruçanga. Então, esse é um livro que eu já conheço as receitas, não fiz nenhuma. Eu não fiz nenhuma receita, mas eu li todas, passei para o italiano, o livro bilíngue, então dá para... Ó, Itália, você que gosta da língua e da cultura italiana, vai lá já, vai curtir, aproveitar o livro Receitas da Catarina, que é um livro maravilhoso, muito fofinho, bonitinho, e quem sabe em breve a gente não faz a versão impressa, né, Catarina? Sim, em breve pode ser que saia essa versão impressa também. Já falei para a Catarina, vale a pena, editora Mundo Neolatina, gente, eu já estou até com as cores da editora, amarelinho, amarelo e preto, então é importante, isso é muito, porque tem muitas pessoas que colecionam livros de receita, que gostam disso, porque quem gosta de culinária é um campo bastante vasto, é bem interessante, assim, então eu acredito que será muito bom, seria bacana mesmo ter o livro Receitas da Catarina na versão impressa, e muito bonito, então vamos pensar nisso, na Catarina, em breve, hein? Em breve. Então, e Receitas de Catarina, como é que nasceu a ideia do Receitas de Catarina? Fala pra gente. Então, em 2021, quando eu também estava correndo bastante, eu entrei num processo de autoconhecimento e fui me aprofundando cada vez mais, entendendo os motivos de eu ter feito nutrição, a minha conexão com a cozinha, sobre a minha história. E eu resolvi unir isso escrevendo o livro, contando um pouco da minha história, dessa minha trajetória de peso, dos meus 98 para o meu excesso de magreza, compartilhando o que fez eu realmente estudar nutrição. E também resolvi associar isso com as receitas, porque um dos motivos que fez eu ter esse equilíbrio é cozinhando e me conectando cada vez mais com a comida. E por que não honrar a cidade de Uruçanga, que é escolher ingredientes locais, de produtores locais?
Então, eu fiz esse trabalho, que foi desenvolvido com bastante carinho, chamei o chefe Lucas, que me ajudou no desenvolvimento das receitas, e ficou muito, muito bom. Foi um trabalho feito com bastante amor. E como é que se deu o processo de escolha das receitas? Porque são vários os produtos, são vários os. A gente conhece, não? Sim. E assim, eu percebi que, além de tudo, houve um cuidado para vocês terem ideia, assim, de verdade, gente, tá? Agora aqui, ó, falando com vocês olho no olho, tá? Foi um cuidado bastante, foi bastante interessante. Que a Catarina teve desde o processo de fazer as receitas, cuidado com as imagens, fazer as receitas mesmo em si, pensar tudo, é um trabalho de pesquisa, o que vai, o que combina com cada receita, com tudo, tudo, tudo. Então, deu trabalho. E quanto tempo de trabalho, assim, do início ao fim? Olha, foi em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, para realmente colocar o trabalho em prática. Porque foi uma construção, porque foram feitos muitos detalhes. Então, eu resolvi fazer tabela nutricional para mostrar quantas calorias cada receita tinha. Eu acrescentei a parte da harmonização de vinhos, também da Casa del Nono de Uruçanga. Então, cada vez mais eu fui acrescentando detalhes que fez toda a diferença, porque eu realmente queria fazer algo que fizesse sentido para mim. Então, foi uma construção durante um tempo. E essa construção, gente, do livro, do Receitas da Catarina, ficou maravilhoso. No total, quantas receitas? São 7 receitas. E quais são as receitas? Dá para dar um spoiler? Sim, com certeza. Tem receita de panqueca, tem receita de filé de tilápia com purê de batata doce, que fica uma delícia. Tem uma receita que é um bolo de puina com nozes, que fica simplesmente perfeito. Essa é a minha receita preferida, inclusive. E tem receita de sobremesa, então eu escolhi receitas práticas que podem ser feitas tanto no dia a dia quanto no final de semana, quando for receber uma pessoa que você gosta, enfim, quando você realmente tiver o desejo de se conectar na cozinha. E qual é a mais fácil dessas receitas aí de fazer? A sobremesa é a mais fácil. A sobremesa qual é? Ceviche? Tâmara. Tâmara. Uhum. Tem Tâmara ceviche. com. É isso, tem ceviche. O ceviche é uma brusqueta. A brusqueta também é maravilhosa. Tem brusqueta de puina com tomate cereja, brusqueta de ceviche, que é feito com filé de tilápia, lá de Uruçanga. Ai, ai, ai. E tá dando até água na boca. Não, eu tô com uma fome, gente. Eu nem almocei direito. Justo o podcast no dia com a Nutri, eu não consigo almoçar. Tô aqui, olha, gente, viu? Morrendo. Aí a gente fala de comida. Comida boa ainda. Comida boa? Comida boa. Bem feita? Bem preparada? Exatamente. Olha, não, a gente toma água. A gente toma água, é isso que faz. Exatamente. Toma água. E o trabalho com o chefe Zappellini, com o chefe Luca Zappellini, como é que foi, assim? Porque ele também tem uma história parecida com a tua, não? Isso, eu compartilhei também no livro a história do Lucas, porque ele também é ex-obeso, então eu uni as duas histórias, que fez bastante sentido, porque ele também usou a alimentação saudável como equilíbrio, aprendeu a cozinhar de uma forma mais consciente, foi por isso que ele teve todo o processo de emagrecimento dele, uma história bem semelhante à minha, e também hoje trabalha com alimentação, tem até um restaurante de saladas aqui, que fica aqui perto. E ele me ajudou na estruturação do projeto, das receitas, do que fazia sentido na parte da combinação, porque eu quis usar ingredientes locais de Uruçanga, ingredientes que eu usava no dia a dia, como filé de tilápia, a batata doce, ingredientes normais que a gente usa realmente no dia a dia. E eu conversei com ele e quis trazer isso. Lucas, como que a gente pode montar essas receitas? Vamos estruturar de uma forma que realmente fique prazerosa? E a gente foi estruturando aos poucos e cada um foi contribuindo com a sua ideia. Legal. Legal mesmo. E que bom, né, que deu certo. E Uhum. a história parecida, a história semelhante,
tem, querendo ou não, uma história de superação, assim como a tua. Não são histórias iguais, são histórias que se complementam. E, como eu digo aqui sempre, porque o nosso podcast é o Senta que lá vem história, então porque toda história realmente merece ser contada. Tem isso também no livro, lá no Receitas de Catarina. Você, não sabe, vai lá no Insta da Catarina, catarinatibes.nutri, você vai ver, tem todo o material, ela dá dicas também, traz muito assunto, produz bastante conteúdo. Falando nisso, produção de conteúdo, minha filha, é complicado isso, não? Como é que dá para lidar com os atendimentos? Porque tu faz atendimento online, faz presencial também, Catarina, ou só online hoje? Faço atendimento online, atendimento presencial e também faço os conteúdos. E como que faz isso? Porque a gente sabe, estou te perguntando porque não é fácil. E a tua produção é muito boa, assim, né? Tem bastante de qualidade, que eu digo, muito bem cuidado, tu consegue olhar tudo? Então, eu acredito que também é uma construção, dedicação, ser menos crítica e diminuir essa questão do perfeccionismo e fazer o que deve ser feito, cumprir o que está na agenda e tentar ser mais leve. Então, acredito que é isso, para dar conta de tudo. Porque não é fácil, não é fácil mesmo, não. Como a gente diz em italiano, per niente, não é fácil, é per niente, porque é produção de conteúdo, a produção de conteúdo, gente, consome bastante tempo também. Ah, mas então não produz, não faz, não é assim, mas é porque também existe, somos profissionais, na verdade, produzindo conteúdo, né? Então, cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua profissão, quem produz, quem está ouvindo, sabe que não é assim, não é brincadeira. Então, temos de nos livrar muitas vezes de alguns perfeccionismos. Muito. E é assim que funciona. Eu trabalho com oratória, com treinamento de comunicação. Muitas pessoas têm essa vergonha, essa timidez, de se mostrar, ou porque não gosta do rosto, não gosta da voz. Eu também não gosto, mas muito. Eu estou aqui. Exatamente. Eu até participei de um programa e depois vieram conversar comigo e falaram: Catarina, tu deveria se soltar um pouco mais e tudo e, enfim, dar conselhos, né? E eu falei que aquilo foi o melhor que eu pude dar no momento, que a evolução ela acontece com o tempo. Se eu não der o primeiro passo e começar a me expor, eu nunca vou começar. Calma. É assim, gente, olha só. Quase um topa tudo por dinheiro aqui. Quase um programa Silvio Santos. Só não tem um aviãozinho de dinheiro. Mas o resto a gente faz. Mais ou menos. O resto a gente faz. Tá? Tem vários aqui que estão nos testes, então me deixa. Eu só não trouxe o microfone dourado, Catarina, por enquanto, porque, olha, tem disso também. Mas é muito legal, né? E é isso que é bacana, realmente, a gente ver essa evolução. Hoje eu ainda conversava com uma mentorada minha, vou dizer assim, ela faz um ano, mais ou menos, que nós estamos acompanhando, estou acompanhando em entrevistas, na parte de oratória e tudo mais, discursos. E ao longo deste um ano, houve uma evolução. Então, são detalhes, sempre vai ter um detalhe ou outro que a gente pode melhorar, porque quando a gente alcança um objetivo, lá vem um outro para a gente começar e ir em busca. Isso que é o bacana, isso que é o interessante também do processo. Então, nós aproveitarmos e sabermos comemorar as pequenas vitórias. Exato, e é muito gratificante também observar essa evolução, porque pode ser que essa entrevista de hoje esteja saindo melhor do que a primeira que eu dei. E a próxima também sair um pouco melhor. E é assim que a gente vai vivendo, né? Exato. Não dá para a gente ficar se exigindo sempre, ai, que bom, que pena. Ai, que pena que isso. Não, sempre viver com que pena não vai adiantar nada. Exatamente. Então, uma coisa problemas servem para serem resolvidos. Os problemas existem para serem resolvidos. Portanto, vamos arregaçar as mangas aqui e vamos resolver esses problemas, sejam lá quais forem. Nós precisamos. Os problemas dos distúrbios alimentares, os problemas com a questão da imagem, porque querendo ou não, tem a ver com a imagem também, né, Catarina? Com certeza, com a aceitação de quem você realmente é. E todo problema precisa ser resolvido. Viu só como tudo tem relação? Tem. Nós falamos disso, falamos daquilo outro e voltamos para a questão da aceitação. Então,
é muito rica essa conversa, rico esse raciocínio. Exato. E necessário. Exatamente. Necessário para a sociedade que a gente está inserida. Aí tu vens me falando, me trazendo, porque é o teu mundo, claro. Tem o filme da Barbie, eu faço uma outra análise, legal, mas realmente existe toda uma problemática por trás e nós nem muitas vezes imaginamos. Exatamente. E às vezes os pais, será que os pais sabem, eles conhecem os filhos, mas às vezes com um problema, com uma situação assim, o que que tu pensas, Catarina? Às vezes é fácil para os pais reconhecerem que de repente o filho está passando por uma situação assim, que necessita de atenção. Eu acredito que toda família consiga entender as dinâmicas e cada pessoa é única, e quando começa a dar sinais de comportamentos diferentes, é um sinal de alarme. Então é só trazer para consciência e não tampar isso como se não tivesse acontecendo e olhar com carinho, com respeito e procurar ajuda. Muito bom, olha só. Não vou dar palmas agora, calma. Estou me segurando, gente. Estou me segurando, né? Então, nós falamos da tua trajetória e da questão do livro, que é interessante, importantíssimo. E eu sei que muitas pessoas vão querer conhecer o livro, nós não falamos de uma coisa. Ele está, como que a gente faz para comprar o livro? Se eu quero ter acesso ao livro, é de graça? Paga? Onde eu vou? Como é que eu faço? Ele está disponível na Hotmart e também na Amazon. E tem por onde que eu entro um link? Como é que eu faço para acessar? Pode acessar pela bio do meu Instagram, o link está disponibilizado lá. Ou também pesquisar no Google Catarina Tibes, Receitas da Catarina, o livro também já vai aparecer por lá. Catarina com K, gente. Isso, Catarina com K. Eu sou a Carla com K, a Catarina com K, viu? Sintonia. Sintonia, tudo com K. Espero que o pessoal não nos veja como a Carol com K, né? Quando saiu queimado, foi queimado lá do reality show, né? Exato. Não, a gente é mais legal, eu acho. Mas olha, é muito inovadora essa ideia também, ao mesmo tempo, né? Falando do livro, porque muito se fala da gastronomia típica italiana, que é comida de casa, comida da avó, comida da nona, do nono, não sei o quê. Aí tu viesse e com essa proposta. Isso, com essa proposta. E a tua família, assim, achou legal? Como é que foi? A nona também? Então, o intuito do livro realmente também foi honrar as minhas raízes, já que eu sou ítalo-brasileira, tenho a minha família que ama comida italiana, ama se reunir. Eles realmente gostaram da ideia depois que saiu, porque foi uma forma de honrar a família e honrar as raízes uruçanguenses. Legal. Isso é verdade, porque Uruçanga, para quem não conhece, é a capital catarinense do bom vinho, uma cidade no sul do estado, cerca de 20 mil habitantes, um pouquinho mais, talvez, não sei agora número atualizado, mas é por aí. E é uma cidade reconhecida e conhecida como um dos berços da colonização italiana no sul do estado de Santa Catarina, ou em Santa Catarina. Nós temos a festa do vinho, temos festa Ritorno alle Origini, disso isso temos porque sou de Uruçanga, né? Sou uruçanguense assim como a Catarina, então somos uruçanguenses, e por isso que nós falamos a respeito dessa tradição, a respeito dessa cultura, e a comida, o comer, o beber, a família, são valores realmente que acabam que estão enraizados conosco. Estão enraizados e estão presentes no cotidiano das pessoas. Então, eu resolvi trazer isso junto no livro, porque o que acontece é que muitas pessoas acabam perdendo essa parte de reunir a família, de cozinhar para a família, e também são hábitos e valores que são importantes de serem implementados, porque isso faz muito sentido e faz muito bem para as pessoas, né? E as receitas, elas são receitas saudáveis todas? Sim, são receitas saudáveis usando ingredientes locais de Uruçanga, ingredientes orgânicos e que realmente vão fazer bem para a saúde. Então vocês vão acessar aqui o Instagram da Catarina, catarinatibes.nutri, já falamos, e
tá? Não se esqueçam, não se esqueçam. Tá, e vocês já deixaram o like de vocês para quem está acompanhando aqui no YouTube? Não se esqueçam, né? Então, bora lá, gente. Vamos lá deixar o joinha de vocês. Estão gostando? Tem alguma pergunta? Vocês podem fazer perguntas também. Coloque aqui nos comentários que depois a gente repassa tudo para a Catarina. A gente repassa tudo, ela vai responder lá no Insta dela. Não se esqueçam. Se você não está inscrito aqui no canal também, canal Carla Ribeiro, ou você, se de repente está acompanhando aqui no Spotify, ou qual é o seu dispositivo, o seu aplicativo de áudio, pode ser o Spotify, onde você ouve o seu podcast. Tem o da Apple também, que eu não lembro o nome, o Google Cast e tantos outros, porque a gente está por tudo. Então tem vários aí, mas o mais famosinho aí que a gente diz é o Spotify, né? Que acaba sendo mais famoso, todos conhecem. Então, e é bem importante também já falar, compartilhar, que quem quiser conversar comigo pode entrar em contato pelo Instagram, porque eu vou estar disponível para ajudar e realmente tentar auxiliar. E Catarina, atualmente, falando nisso, como é que tem sido teus atendimentos? Tens trabalhado online, eu vejo bastante, eu te acompanho. Tu tens pacientes que te procuram de outros países também para consultar contigo? Tenho pacientes ao redor do mundo. Isso foi um benefício que a internet proporcionou. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar dessa forma. Foi um vestígio da pandemia e que veio para ficar. Então, eu atendo pacientes de 9 lugares diferentes: Austrália, Alemanha, Estados Unidos, México. Então, isso foi algo bem bacana, que faz bastante sentido e que funciona bem. Inclusive, esse acompanhamento à distância, ele é eficaz da mesma forma que o presencial. Sabe que eu também tive uma das minhas primeiras alunas do online, foi uma da Austrália também. Quando eu vi assim, gente, Austrália, olha só, a pessoa nem me conhece e ela confiou em mim, eu fiquei toda boba. Eu me lembro, assim, 2020. Exatamente. 2020. Loucura, né? Uhum. E, na verdade, as pessoas se conectam com as pessoas, independente do lugar que elas estão. Então, o mundo online, ele veio para facilitar o nosso trabalho. Então, eu atendo presencial na clínica CardioF em Uruçanga, junto com a cardiologista Fernanda Tavares, que ela é também uma excelente profissional, tem uma rede de profissionais que trabalham lá. Quero, inclusive, falar com a Fernanda, vou ter que falar com ela. A Fernanda, eu lembro antes, quando ela se preparava para o vestibular de medicina, eu dei algumas aulas de inglês para ela, particular, e português, eu lembro isso para ela, que ela fazia cursinho, e ela bem concentrada, bem centrada. Então, Fernanda, legal, bem lembrado, quero trazê-la aqui. Então, já depois, já fala para ela, quando tu falares com ela, já pode mandar recado. Olha, tem convite para conversar, porque é legal, ela, né, partiu para cardiologia, e isso a gente precisa de cardiologista, a gente precisa de neurologista, nós precisamos cuidar. Tem a beleza que todo mundo quer botar botox, quer fazer isso, fazer aquilo, mas a gente precisa de gente para cuidar do coração, cuidar da nossa mente, da saúde básica. Uma rede de profissionais que realmente seja de confiança. Então, a Fernanda, ela é uma profissional excelente, que trabalha de uma forma super humanizada. Todas as pessoas, os profissionais que trabalham na clínica, eles trabalham com esse olhar humanizado para realmente entender e melhorar toda a vida do paciente, a qualidade de vida do paciente. E eu também trabalho de forma autônoma, que é atendendo pessoas do mundo inteiro. Então, isso é bem, bem legal. Então, quem quiser se consultar contigo, aí, agora, o que as pessoas mais te procuram? Por que as pessoas mais procuram nutricionista, Catarina? Para emagrecer. É a parte do emagrecimento humanizado. O que acontece hoje em dia é que muitas pessoas precisam de um profissional para orientar. Mudou bastante essa questão do excesso de magreza. As pessoas hoje, depois da pandemia, elas me procuram mais para ter uma alimentação mais equilibrada e mais consciente, porque também é mais o meu nicho de trabalho. Eu gosto de trabalhar com emagrecimento dessa forma. E as pessoas, elas me procuram para isso, para melhorar os seus hábitos alimentares, para começar a fazer uma atividade física, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela está vivendo num fluxo tão intenso que ela não percebe para onde ela está indo. Aí chega um momento que a saúde começa a dar sinal
e a pessoa começa a trazer para a consciência que precisa realmente buscar ajuda. Então, geralmente é nesse momento que as pessoas me procuram e a gente começa a fazer um processo de mudança de hábito alimentar. Entendo. É assim, gente, né? O nutricionista é aquele, a pessoa vai, chega assim, eu preciso de alguma coisa, aí vai lá, é um socorro, na verdade. Exatamente, também. Vem muito com a questão de como a pessoa está se sentindo atualmente. Então, às vezes a pessoa está se sentindo muito indisposta, está sentindo dor de cabeça, ou está com um sintoma como diarreia. Enfim, a pessoa consegue identificar quando está com alguma coisa errada, quando algo está fugindo do habitual. Então, nesse momento, é o momento de procurar um nutricionista. Muito bom. Olha, então o emagrecimento é o mais forte, assim, é o motivo pelo qual as pessoas mais te procuram. Exatamente. E qual é o maior problema das pessoas na nutrição, dentro dessa questão dos hábitos alimentares? A constância e também a ansiedade de ver os resultados. Porque a maioria das pessoas não consegue entender que o processo de emagrecimento, ele acontece de uma forma gradativa. Então, precisa ser desconstruído hábitos que foram implementados durante uma vida inteira. E a gente fala de uma vida inteira, que às vezes não demora 1, 2 semanas. Tudo isso precisa ser implementado aos poucos, mudando gradativamente, entendendo que o emagrecimento ele acaba vindo como consequência das escolhas alimentares, como consequência de estar fazendo uma atividade física, estar em movimento. Então, isso tudo é uma mudança de mentalidade também que é feito, e a pessoa vai se adaptando e vai vendo os resultados e vai continuando. Olha, não é fácil, né? É, mas é possível. Não é Fácil realmente no sentido de que tanto tempo, tantos anos comendo errado, vamos dizer assim, com besteira Sim. e são tantas coisas, mas agora sim, para quem está ouvindo e vendo, quero fazer algumas perguntas, que eu acredito que sejam algumas dúvidas das pessoas. Eu pensei em algumas questões aí. Por exemplo, Vamos lá. jantar Uhum. faz mal? Jantar não é bom? Não, jantar faz parte do cotidiano, do dia a dia, e pode ser feito, inclusive, com opções de comida de verdade. Jantar é super importante, principalmente porque quando você janta, você está ingerindo nutrientes que são importantes para o seu corpo. Muitas pessoas, às vezes, acabam substituindo por lanche ou por café, só que essa refeição, ela precisa ser de uma forma consciente também, sabe? Jejum intermitente. Jejum intermitente pode ser aplicado, mas depende para quem. É uma estratégia nutricional de emagrecimento, mas precisa ser feito com acompanhamento. E quantas horas desse jejum intermitente, Catarina? Tem um padrão? Não tem um padrão, porque depende muito do dia a dia da pessoa e como que é a rotina da pessoa. Tem pessoas que não gostam muito de tomar café da manhã, tem pessoas que às vezes não se adaptam, depende, porque cada ser humano é muito único, então isso é muito individualizado. Eu, por exemplo, agora falando disso, porque eu pergunto porque na moda, tá na moda, vários influenciadores, no jejum intermitente, eu deixo de comer às 8 da noite, só vou comer ao meio-dia do outro dia, assim, meu Deus, 16 horas mais ou menos sem comer, às 8, acho que dá 4, 12, isso, dá 16 horas, meu Deus. Eu não gosto de tomar café da manhã, eu não gosto de tomar café da manhã, e eu treino, por exemplo, vou para academia, eu corro, comecei agora, e eu não tomo café da manhã, mas isso é um hábito que eu tenho desde criança. Eu ia para a escola de manhã, eu nem comia. Eu ia, assim, nem tomava aquele lanche das 10 horas, não. Eu fazia o quê? Meu Deus, acho que por isso que eu não cresci, Catarina. Pode ser, pode ter relação. Descobri, gente. Meu Deus. Não, esquece. Mas é sério. Não, então é um hábito. Eu não me faz falta. Eu como às vezes? Como. Então, como. Um pedacinho de alguma coisa, assim, mas não tenho esse hábito realmente de comer pela manhã, porém, o meu almoço, eu gosto de comer bem no almoço, eu gosto de ter uma comida, né? Mas aí o pessoal começou, eu não sabia nem que tinha esse negócio de jejum intermitente.
não sabia. Aí por isso que eu te pergunto, que todo mundo fala em jejum intermitente, então tudo bem, ok, tu não tomar, né, não tomar um café da manhã pela manhã, ok, mas agora 16 horas sem comida. Isso é muito individual. É uma estratégia, ela é utilizada, só que depende muito para quem e por que está fazendo isso. Porque vários estudos comprovaram que tomar café da manhã, por exemplo, traz benefícios para a saúde, auxilia no processo de emagrecimento. Então, muitas vezes a pessoa está deixando de fazer uma refeição, achando que vai estar sendo mais saudável, só que na verdade não. Outra, não sei se é mito ou verdade. Vamos lá. Limão com água de jejum, em jejum pela manhã. É uma estratégia que é eficaz, pode utilizar, é bem interessante sim. O limão não é ácido, não vai comer tudo ali, o estômago, gente, penso nisso. Não, é uma estratégia que pode ser usada como shot antioxidante, ele ajuda. Mas Não. isso tudo, na verdade, da nutrição, ela precisa ser olhada de uma forma individual, porque o que acontece é que as pessoas acabam levando muito ao pé da letra. Então, nem tudo se aplica a todo mundo. Por isso que é importante procurar um profissional para realmente ter acesso a uma informação individualizada, ter um plano alimentar individualizado. Dieta no carb, não é nem low, porque tem gente que tira carboidrato da alimentação, da dieta. E aí, positivo ou negativo? Negativo. Ai, é bom um arrozinho, gente, uma batata. Sim, E o que é carboidrato? o carboidrato ele fornece energia, ele é um nutriente que ele é responsável por fornecer energia. Então, por que você vai tirar aquilo do seu dia a dia? Ele é importante como qualquer outro nutriente, não tem por que ficar sem. E uma vez eu fui a uma nutri e aí ela falou, ela falou que esses tubérculos aí são fonte de carboidrato, porque, ok, algumas coisas básicas eu já fui buscar, o que é, que não é isso, Fonte daquilo, tem vitamina tal, potássio, não sei das quantas, mas assim, a questão do carboidrato, porque a gente fica muito, é o pão, é a pizza, é a massa, mas não somente, então a batata, logicamente, cenoura, beterraba, tudo isso tem carboidrato. Tudo isso também contém fruta, verdura, tudo tem um pouco de carboidrato, só que tudo é calculado de acordo com a necessidade de cada pessoa. E aquela. Aí eu vou ser bem honesta agora. Gente, eu vou botar lenha na fogueira, porque é o seguinte, tabela nutricional dos alimentos. Eu sou uma pessoa desconfiada. Se existe uma pessoa desconfiada, sou eu, sou Joe. Tem lá uma bolachinha, tabela nutricional com base em 2.000 calorias, não sei que necessidade básica do ser humano, não sei das quantas, ok, varia também, né? Mas eu posso confiar naquelas tabelas nutricionais, Catarina? O que é mais importante na tabela nutricional é a lista de ingredientes. Então, para identificar se realmente um alimento ele é saudável, é você ler a lista de ingredientes. Se essa lista é muito grande, esse alimento não é saudável. Se essa lista for pequena e ter em torno de 2 ou 3 ingredientes, significa que é ok. Olha, nunca pensei nisso. Eu leio tudo aquilo, glicose, Uhum. tudo. Isso Tudo. é uma questão de educação nutricional mesmo. A lista de ingredientes é o que vai desvendar se o alimento é saudável ou não. Quanto menos coisas, melhor. Quanto menos coisas, melhor. Exato. Olha, gostei. Essa foi uma dica legal. Eu nunca tinha Ouvido mesmo, de verdade, falando sobre isso. Porque olha, será que isso aqui é bom? Será que não é? Eu vou ver. O que é esse negócio? Que química? Né? Exatamente. Um exemplo bem legal é a lista de ingredientes do pão integral, por exemplo. Para realmente identificar se o pão é integral, o primeiro ingrediente precisa ser farinha de trigo integral. Se for farinha de trigo enriquecida ou açúcar ou outro ingrediente, significa que aquele ingrediente é que tem maior composição. Então tem que comprar o realmente for farinha de trigo integral. Exatamente. E outro alimento que também é bem interessante é o iogurte. O iogurte, geralmente, ele tem uma lista bem grande de ingredientes, só que para ser saudável ele precisa de apenas dois ou três. Então,
Fiquem atentos aos rótulos e à lista de ingredientes. Chocada. Tá, Então, pode tomar água, não tem problema. Olha só, então, os primeiros ingredientes são os que mais tem. Isso também serve para muitas pessoas que às vezes acabam comprando suplementação da moda, que vem naquelas balas, tá. sabe? E o primeiro ingrediente geralmente é açúcar. Então, E é bom, danadinho, né? Mas não faz bem. Ele é gostoso, mas não faz bem. exato, só que às vezes a pessoa está comprando aquele produto achando que é saudável, só que na verdade não leu a lista de ingredientes e não é saudável. Eu falei assim, mas eu eliminei bastante. Eu prefiro salgado do que açúcar, gente. Prefiro salgadinhos, assim, a açúcar. Eu prefiro. Realmente. Nossa, mas olha, essa foi uma informação bastante útil, assim, não realmente eu nunca tinha, nunca parei, nunca li, ouvi algo assim dizendo aqui os primeiros ingredientes são os mais importantes na lista. Isso é importante saber, interessante. Gostei. Tá, E essas, eu não sei se é nutricionista, mas essa coisa agora de modinha, de treino, whey, creatina, essa zina, esses não sei o que, essas proteínas A todas parte aí, da suplementação. de suplementação. E aí, tem diferença entre um e outro, por exemplo? Sim, toda suplementação ela precisa ser feita também de uma forma individualizada. É algo que pode ser implementado na vida da pessoa, sim, só que precisa ser feito com acompanhamento profissional, com uma marca que seja realmente importante, que faça sentido, de confiança. Então, tudo isso é feito na hora do acompanhamento. Mas a pessoa precisa entender o motivo que está tomando a suplementação e entrar como estratégia nutricional. Tudo é individualizado, né? Tudo Então, é tudo individualizado. precisa. É, porque cada pessoa é única e tem uma rotina diferente, tem uma vida diferente, tem gostos de comida diferente, então precisa ser adaptado de acordo com cada pessoa. É muito bom. A gente precisa realmente parar e refletir sobre aquilo que ingerimos. Eu não gosto, por exemplo, não consigo mais comer fritura, por exemplo. Me faz mal, me ataca o estômago, faz tempo já. Eu não sei, tem alguns alimentos, outros também, são alguns, os enlatados. Também não fazem bem. Atacam, acho que atacam o estômago, alguma coisa assim. Pouco conservante que tem aquilo, né? Exato, e tu sabe o que é mais interessante? É que tu consegue perceber que o teu corpo é o teu termômetro, tu já consegue identificar aquilo que te faz mal. E eu sempre converso sobre isso no atendimento. Eu tento trazer para a consciência da pessoa o que tá fazendo mal, então é só tirar. Olha, merece palmas de novo, né? Mas vou deixar para o final. Outra pergunta, eu estava aqui raciocinando, matutando sobre todas essas questões. Existem, com certeza, inúmeras dúvidas, inúmeras perguntas. Costuma abrir as caixinhas de perguntas aí no teu Instagram para as pessoas? Costumo. Pelo menos uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias eu abro para tirar dúvidas, para conversar com as pessoas e dar esse suporte que eu acredito que seja bem importante. Legal. E a última pergunta agora em relação também à questão da tabela nutricional. Aquela 2.000 a 2.500 calorias é o mínimo que a pessoa precisa ingerir por dia, Catarina? Por exemplo, isso é verdade? Então, depende de cada pessoa, depende da atividade da pessoa, do dia, então tudo precisa ser analisado, mas é em torno de 2.000, 2.500, depende muito. Para viver normalmente. Se fizer algum Isso, esforço, aí já aumenta um pouquinho. exato, porque tudo é calculado. Tudo é calculado. Exato. Muito legal. Muito bom. Então, gente, gostou? Tá gostando? Deixa o seu like aí, não se esqueça. Esse aqui é o Instagram da Catarina, catarinatibes.nutri. E nós estamos aqui no nosso Senta Que Ela Vem História. É a minha primeira convidada aí da nossa nova temporada. Você vai gostar, são muitas histórias legais que nós vamos trazer aí para você toda semana. Você já sabe, quem já está acostumado aí, que acompanhava as lives, já sabe como é o sistema. Então, história tem pra caramba. Então,
E hoje nós estamos falando de alimentação. Acho que de alimentação a primeira pessoa com quem eu converso. Não havia conversado com ninguém até então sobre alimentação. Um privilégio, muito obrigada. Agora que eu estou me atentando a isso, já conversei com médicos disso, já conversei com de tudo, terapeuta, com diversos profissionais, mas na área da saúde, dentro da alimentação, da nutrição, é a primeira nutricionista. Olha só. Esse é o intuito, levar informação para mais e mais pessoas para contribuir positivamente na vida delas, né? Exato, que bom. E Catarina, te agradeço, porque a gente já está explorando o nosso tempo aqui. Então, tem muita coisa, eu sei que nós poderíamos conversar sobre mais, sempre assim, mas isso é importante, a gente deixar com aquele gostinho de quero mais, porque afinal de contas, é assim que funciona, né? Nós precisamos, então, quando existe esse, que pena, não, poderia ser mais, é porque foi bom. E nós esperamos que você também, que nos acompanhou agora, você que viu, assiste de novo, indica, compartilha com alguém, porque isso é muito importante mesmo. Não se esqueça, toda semana nós trazemos aqui histórias. E essa história de hoje, tomara e espero realmente que tenha impactado você, alguém, algum amigo, algum familiar. E como faz então para fazer contato, Catarina? Novamente, vamos lá. Contigo, para a pessoa, seja para o paciente, seja para o livro, seja para conversar, que se identificou com a tua história. Quais são os teus canais? Tens canal no YouTube, Instagram, o que mais? Tenho canal no YouTube, Catarina Tibes, nutricionista. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que é 48 91 57 40 17. Pode estar entrando em contato comigo me mandando uma mensagem. Também pelo Instagram, pode me mandar um direct, pode acessar a bio do Instagram e me mandar mensagem por lá. Perfeito, então. Olha só, te agradeço muitíssimo, Catarina. Muito obrigada de verdade. Agora vamos para o aplauso. Aplauso. Gostaram? Então. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada de verdade. E você já sabe, você que acompanha. Você gostou? Então não se esqueça, deixa o seu like aí, acompanhe. Muito obrigada, Catarina. E bora lá, você já sabe, hein? Senta que lá vem história, gente, porque você sabe que toda história merece ser contada. E é por isso, então, que nós trazemos nosso podcast, as histórias que tanto contamos e trazemos aqui para você. Até mais, até breve. Tchau, tchau.